boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, hoje a gente tá com uma convidada especial aqui. Você já leu aí, né? Eu já coloquei escrito em algum lugar. Ariane Soares, tem um canal no YouTube de teologia, inclusive. É a Ariane que foi minha líder de teatro lá em 1814. E em 2074 eu fui líder de teatro. A gente é amigo, acho que há uns 12 anos mais ou menos. Desde quando eu me converti, Eu me converti já. Uma amizade há 12 anos. E, pô, é uma honra poder ter você aqui com a gente, Ariane. Fala, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Somando sempre, diminuindo nunca. Amém. E isso aí, tamo aí. Vim aqui pra Cova dos Leões, espero sair viva daqui dessa sala. Lembrando também que a Ariane, ela participou da live que nós fizemos, né? Fizemos a live semana passada e ela participou da live, isso aí. E o tema de hoje é mulheres da Bíblia. Pô, mulheres na teologia. Obrigada por divulgar. Cara, olha só, mulheres da Bíblia é o que a Ariane tá falando no YouTube. Inclusive, vai lá assistir. Qual o nome do canal? Ariane Soares. Quem? Ariane Soares. Mas, pessoal, o tema de hoje agora eu vou falar certo. Mulheres na teologia. Vamos lá, pessoal. Vamos direto ao assunto. A Ariane, ela faz teologia já há muito tempo, já estuda teologia há mó tempão. E a gente percebeu, né? A gente estava conversando aqui antes, a gente percebeu que houve um crescimento, né, das mulheres no estudo teológico, né? Na teologia, no geral. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, Ariane. Tipo, como foi lá atrás? 1812, lá atrás, um pouquinho antes da reforma, lá em 1400 quando você começou a Engraçado que agora você encontrou alguém pra poder zoar, né? Pois é, que eu sempre sou zoado de velho aqui. Você é o velho. Eu sou o tio daqui. E agora vem você, né? Um pouquinho, 2 meses mais velho que eu, e vai ser zoado aqui da sua idade. É fogo, cara. Olha, comecei a fazer teologia, tem 10 anos esse ano. Comecei a fazer teologia em 2011. Comecei a fazer ali o básico, o bacharel. O básico, fiz o básico em teologia. Depois saí do básico, fui pro bacharel. Saí do bacharel, fui pra convalidação, que é quando você consegue o diploma de bacharel mesmo, terceiro grau. Saí, fui para pós-graduação, comecei a fazer a pós-graduação em Ciências da Religião. Aí precisei pausar, porque fui embora para Manaus. Vivi em Manaus por 2 anos, vim para o Rio, saí do Rio, fui para Minas e em Minas voltei para o curso teológico de novo, fazendo carisma agora, que é o curso ministerial da Lagoinha. Mas nesse período em que eu pausei os estudos sistemáticos, estudo formal, exatamente. Sempre continuei. Eu sempre fui apaixonada por estudar, sempre fui amante de livros, troco sapatos e bolsas por livro fácil. Então, assim, adquirir conhecimento sempre foi minha paixão. Então, verdade enfim. que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O cara que mergulha no estudo teológico já era, cara. Uma ida sem volta, né? Só ladeira acima. É uma passagem só de ida, né? E você comentou, Ariane, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que por muitas vezes, né, você foi a única mulher da sala de aula. Sim. E tipo, isso te incomodava de alguma forma? Não. De boa. Tipo, assim, essa questão do feminino e do masculino nunca foi o meu mapa de estudo. Eu nunca me importei se eu era única, se só tinha eu, se eu era uma no meio da multidão. Eu sempre levei ao pé da letra aquela frase que toda mãe diz: você não é todo mundo. Então, eu não sou todo mundo. Então, essa questão, assim, quando eu olho pra trás e eu vejo, nossa, caramba, eu passei por isso. Eu lembro de, em algumas vezes, ser a única mulher da sala de aula. Mas isso, absolutamente... Mas lá você nem se ligava nisso? Nunca me liguei lá atrás. Eu só me lembro de me ligar, tipo assim, chegar, caramba, hoje só tem eu, de mulher aqui. E sentar e seguir de boa a A aula. pergunta é porque isso às vezes incomoda as meninas, né? Tipo assim, de estar num não. ambiente, botar assim, Nunca 90... tive medo de estar em ambiente cheio de homens.
Mas Graças a Deus por isso. comparando com o cenário atual, o seminário que nós fizemos por alguns meses, Joana, na igreja, né? A turma era bem dividida, né? Bem equilibrada. Era uma turma pequena, mas Tinha muita menina. tinha muitas mulheres, né? Era bem equilibrado entre a quantidade de mulheres e homens. Lá no básico, eu fiz o básico de 2011 a 2013, mais ou menos. Eu só me lembro de uma professora, mulher, só. De quantos professores? Todos os outros. De todos os outros do curso básico em teologia, que foi a professora de Geografia Bíblica. Caraca, um tema bem específico também, né? Eu só me lembro de uma professora. Eu tô aqui buscando, caçando aqui na mente, eu só me lembro de uma professora mulher. Todos os outros, por 2 anos e meio, todos homens, uma única professora mulher. E assim, Ariane, tanto homem quanto mulher convivem também com aquele questionamento. Mas o conhecimento esfria. Conhecimento teológico, muito conhecimento teológico pode te fazer mal. Como que você vê isso? Porque tanto para homem quanto mulher, a galera ouve. Todo mundo ouve isso. Sim. E tem, como você falou, tem pouca mulher. Como que você via isso já quando você começou a fazer? Tu era criticado por estudar teologia? Tipo assim, te esfriou de alguma forma? Ou essa crítica de esfriar te atrapalhava de alguma forma A se aprofundar? se aprofundar? Tipo assim, caraca, será que dá ruim mesmo se eu for? Não, porque eu sempre quis provar que isso não era verdade. Não, eu Já sempre... tinha noção é disso, minha, já tinha é noção. meu, isso é meu. Tipo assim, todo mundo diz isso. Eu avalio, não é bem assim não, eu vou provar que não é bem assim. Isso sempre foi meu, em vários sentidos da minha vida. Teve um podcast que a gente falou, e a gente até escreveu um texto no Instagram, que todo mundo faz teologia. O jogador de futebol faz teologia, o professor ateu da faculdade, pode ser, sei lá, o professor de história. A forma que ele tenta ensinar, ou sei lá, um professor de física, a maneira que ele passa a matéria dele de física ou de química, pode ser uma visão que vai contra Deus ou não, mas todo mundo faz. Um cineasta faz teologia, com a visão de mundo, e você sabe muito bem disso, o mundo cinematográfico, como que funciona, que você trabalha com isso. Ele traz uma visão de mundo, aí pode ser uma visão existencialista, ateísta, uma visão cristã, mas independente de qualquer pessoa que está ali fazendo, ele vai fazer teologia. Então já está em contato com aquilo. Teologia é o estudo acerca das coisas a respeito de Deus. Então, a visão de mundo de qualquer ser humano tem como fundamento crer ou não, aceitar ou não. Deus existe, Deus não existe. Então, a visão de mundo de qualquer ser humano é baseada nisso. Então, sim, por esse ponto de vista... Todo mundo é teólogo. Todo mundo é teólogo, mas por esse ponto de vista. Acredito em Deus. Então, a sua visão de mundo, dentro dessa crença, pode seguir uma ramificação Independente de qual Deus enorme. que seja. Não Sabe lá. acredito em Deus. Então, a sua visão de mundo parte a partir desse ponto de vista. Então, nesse universo, sim. Aí sim, tudo é teologia. É porque, assim, às vezes a pessoa fala, vai estudar teologia, vai esfriar. Só que, tipo, estudando ou não, se você acredita em Deus, você já tem uma visão. Basta saber se essa visão é correta, é bíblica ou não é bíblica. Então, um cristão que deixa de estudar porque vem com esse argumento de que vai te esfriar na fé, vai te afastar de Deus, a letra amada. Exegese e hermenêutica certinha do texto, né? Exatamente, a letra mata, gente. Interpretação correta. A letra mata aí deu The Walking Dead da Bíblia aqui. É porque, assim, o estudo, o conhecimento, ele sempre é inferior a quem estuda. Sim. Eu não tenho como eu estudar Deus porque Deus é superior a mim. Então não tem como eu abranger algo que é superior a mim. Eu só consigo abranger aquilo que está abaixo de mim, que eu consigo estudar, que eu consigo analisar e olhar de fora, sair da caixa e olhar de fora. Eu só consigo obter conhecimento a partir desse ponto de vista. E aí o que acontece? Por que a gente tem esse medo? Por que muitas pessoas têm esse medo? Medo da letra matar? Justamente porque Deus é algo maior que a gente. Quando a gente começa a adquirir muito conhecimento, tem gente que não sabe lidar com isso e começa a se sentir superior ao objeto de estudo. Que é Deus. Entendeu? Caraca, A gente ninguém mais, ninguém estuda, menos. a gente não estuda Deus, a gente estuda aquilo que Deus faz. A gente estuda as coisas que Ele faz. Isso é possível estudar. Eu abro a Bíblia
e consigo estudar o que ele fez, mas eu não consigo estudar a pessoa dele, eu não consigo estudar quem ele é. Estuda os atributos, estuda Exatamente. as ações, Exatamente. as Tudo criações. a partir do que ele faz. Então eu entendo todos os atributos de Deus, por quê? Por causa do que ele fez. Então no que ele fez, ele revela. Eu só consigo estudar Deus naquilo que ele revelou nas Escrituras. E aí as pessoas começam a adquirir muito conhecimento e se afasta por quê? Porque pega Deus, que está acima, e coloca dentro de uma caixa. Como se fosse possível estudar Deus. E perde essa noção de equilíbrio. E fica arrogante, né? E fica arrogante com o conhecimento. Então a pessoa Tipo, se afasta. já sei quem é Deus. Já entendi tudo. já entendi. Já entendi como é que Deus faz as coisas. Tá bom. Tem gente que compara como se Deus fosse um cadáver, né? E ele vai estudar ali. Vai dissecando. Vai dissecando Deus, né? E aí não dá pra fazer isso. Exatamente. Não Nossa, dá pra colocar mesmo. Deus dentro de uma caixa. Deus, ele decide se revelar. Ele se revela naquilo que ele quer. Você A só... gente só conhece naquilo que ele se fez revelar. Jesus, ele fala isso. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vocês. Tudo que a gente conhece de Deus é porque ele mostrou pra gente. Na Exatamente. verdade, aí entra naquela. igual O Maurício de Souza. que Maurício você deu de exemplo. Souza, né? A historinha da Turma da Mônica. O Cebolinha, só vai existir uma historinha que o Cebolinha diz que conhece Maurício de Souza se ele escrever uma história assim. Se o Maurício de Souza escrever que o Cebolinha conhece Maurício de Souza. Então, Cebolinha só vai dizer que conhece Maurício de Souza se Maurício de Souza escrever assim. Exatamente. É a vida do... Quebra da quarta parede. O cinema é um exemplo muito clássico disso. O personagem só vai falar, sentir, fazer qualquer coisa a partir do momento que o roteirista escolhe aquilo, revelar aquela informação pra ele. Senão hoje- ele nunca vai saber. se eu não me engano, acho que é o Deadpool que usa muito disso, né? Tipo assim, fala de quem tá dirigindo, fala de quem tá de fora. Fala de Tipo, quem tá esse no cara, filme. Ele sabe que ele é um personagem. Tipo assim, eu tô aqui porque, pô, eu sou um personagem, né? Eu tô nesse filme aqui. Então, Sim. ele só fala isso porque alguém escreveu pra ele poder falar. Exatamente. E o estudo teológico é basicamente isso. Basicamente não, é isso. É né? isso. De uma maneira bem simples, Bem é simplista, isso. A né? gente só sabe, a respeito da vida, a gente só sabe aquilo que o autor botou lá na Bíblia pra gente saber. O Aí resto a gente não Aí sabe. entra naquela pregação da Ariane sobre... A história de Deus. A história de Deus. Na verdade, não é, como é que é? Não é Deus que participa da história do homem, né? O homem É que o entra homem na que história de entra Deus. na história de Deus. Deus vem escrevendo a história e de repente eu me vejo inserido nessa história. Na Bíblia é assim, né? Entra no palco o Abraão, depois vai entrar no palco Isaac, aí vão saindo de cena, vai entrando outros na história de Exatamente. Deus. Por exemplo, quem era Abraão antes de Deus chamar ele lá de Ur dos Caldeus? A gente não faz ideia. Quem era ele? Não sei. Se eu for pesquisar historicamente, talvez eu ache o contexto cultural, mas quem era a pessoa de Abraão? A gente não faz a menor ideia, porque a Bíblia não conta. Porque a Bíblia não está contando a história de Abraão. Quem A era Bíblia está Abraão na fila do contando a história de Deus, e a partir do momento que Deus, vou colocar Abraão na minha história. Aí a gente sabe quem é Abraão. Todas as pessoas da Bíblia a gente só sabe porque Deus puxou pra si. Quem é Paulo estudando teologia lá antes? Paulo já era vivo durante o ministério de Jesus, e cadê ele? A gente não faz a menor ideia, porque a Bíblia não tá contando a história dele. Não tá nem preocupada com isso também, a Bíblia nem se preocupa com isso, né? Pois é. Por que vai Quem contar a é história? quem é um estudioso que nunca teve a curiosidade de saber? Mas cadê Paulo? O que Paulo estava fazendo aqui enquanto Jesus estava no seu ministério? Onde é que ele estava? Tava servindo aonde? Estava servindo aonde? Porque quando ele se manifesta lá em Atos, ele já é fariseu, estudioso, doutor da lei. Ou seja, ele estava existia. estudando, ele já existia. Cheio de influência já, Cheio né, de na igreja. influência, ele era uma pessoa influente. Cadê essa pessoa durante o ministério de Jesus? Não é do Só interesse teve de Deus que a importância. gente saiba. Só bota o grilinho. Não, só teve importância quando o evangelho entrou. Porque não era sobre Paulo, era sobre, Deus. se revelando através de Paulo. E isso literalmente, né? Ele Literalmente. derruba Paulo do cavalo e fala: tô aqui, para de me perseguir. Segura tua onda aí, Paulo. E Paulo tem muita ênfase a partir do capítulo 13, né? Para de falar de Pedro, que é o ministério dos judeus, começa a falar de Paulo para os gentios. Ele só tem, assim, uma ênfase ali por conta do evangelho chegando para as nações. Não porque Paulo era grande ou porque a história dele é maneirona, mas é porque é o evangelho que está sendo contado ali, Que como que o tava evangelho falando, alcançou. explanando, explorando. Então, e até o próprio Paulo se enxergava como
apenas mais um ali, né? Tanto que ele fala, cara, eu sou o maior dos pecadores. Ele falava, cara, tem o meu currículo, eu considero isso como esterco. De Jesus pra trás, né? De Paulo com Jesus pra trás, esquece. Vamos pegar Paulo de Jesus aqui pra frente. Como é que eu tô me comportando agora? É o que interessa. E a igreja ficava com medo, né? Tipo assim, achando que Paulo ainda era o Paulo antigo. Não, cara, eu entrei na história de Deus agora, calma aí. E assim, o ministério dele não começa naquele momento, né? Ele fica 3 anos aproximadamente convivendo com os discípulos até sair para sua própria missão. Ao mesmo tempo que os discípulos ficaram com Jesus, Exatamente. Paulo fica na Arábia, eu acho, né? Exatamente. Paulo fica lá com os 12. Maneiro. Inclusive, o filme da Netflix do apóstolo Paulo, já assistiu? Assisti. Rapaz, que é aquilo? Que filmaço. Bem realista, muito bom. Que filmaço. E voltando aqui para um tópico que eu queria falar também, é que a gente vê na Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, basicamente os homens são o foco da teologia, né? A teologia em si, o estudo de Cristo, né, como Cristo foi apresentado, foi em sua maioria por homens, né? Os discípulos, e aí os discípulos enviando outras pessoas, né, outros discípulos de Cristo sendo enviados, sendo comissionados. E a gente vê poucas aparições de mulher nessas histórias aí, né? Até porque a Bíblia também não se preocupa com contar a história de ninguém, a gente já falou sobre isso. Mas a gente vê uma decadência da participação masculina nos dias de hoje. Eu estava até falando sobre isso antes da gente começar a gravar. Vai fazer uma reunião na igreja de voluntário de qualquer coisa. 90% é mulher hoje e 10% é homem. A gente quase não vê homem fazendo nada na igreja, né? Os homens estão cada vez mais omissos nesse sentido do trabalho. Daqui a pouco vai ter obra na igreja. Tem como os homens vir? Aí vem mais mulher do que homem. Vai vir mulher carregando saco de cimento. Nada contra, mas pô, cara, a gente é homem, mano. A gente é mais forte, assim, o nosso corpo físico, né, cara? A gente nasceu pra poder fazer obra mesmo, pra poder carregar saco de cimento. Pô, e a gente vê poucas aparições, né? Uma diminuição, na verdade não é poucas, né? Mas uma diminuição dessa atuação, né? Dessa participação dos homens na obra de Cristo, no sentido voluntário, né? E as mulheres vêm cada vez mais ganhando espaço e aparecendo e tendo destaque nesse trabalho voluntário, né? E aí a gente queria ver, tipo assim, a importância que tem dessas pessoas que estão vindo voluntariamente fazer, no caso de mulheres e homens, independente disso, mas agora como o tópico é sobre mulheres, dessas mulheres entender um pouco do básico de Bíblia, né? Para poder vir fazer e não fazer simplesmente com a motivação errada, porque a Bíblia vai moldar essa motivação dessas pessoas, né? Então, assim, como é que você enxerga isso? Tipo, essa diminuição dos homens e essa aparição das mulheres no cenário... Né? Essa ascensão das mulheres no cenário teológico... Ministerial, obrigado. Tá no DNA feminino, acredito que está no DNA feminino a maternidade. Não tem como, a maternidade é o cuidado, o dom de cuidar. Tá na mulher, independente de em que cultura ela veio, independente de como ela foi criada, faz parte do DNA feminino, faz parte da mulher, do dom da mulher, do talento da mulher, das emoções da mulher, a maternidade. E isso, eu não tô falando de ser mãe, eu tô falando do cuidar, do verbo cuidar, da ação cuidar. E esse trabalho dentro da igreja, ele é um trabalho voluntário. Ele não é um trabalho assalariado, ele é um trabalho voluntário. E todo trabalho voluntário é um trabalho de cuidar. Então, acho que vem muito disso. A mulher, ela tem esse coração voluntário e ela se doa, ela se oferece, ela dá a mão dela, ela dá o braço, ela dá a perna e vamos fazer. Ela tem esse coração mais afetuoso, ela trabalha com mais afeto. Posso falar do ponto de vista feminino, agora porque os homens estão sumindo. Então, assim, eu acho que o aparecer da mulher nesse trabalho, vamos fazer alguma coisa, quem aí se voluntaria? E está sempre a mulher ali de mão levantada, eu acho que é isso. A mulher, ela é automaticamente voluntária no trabalho, dedicada. No tudo que se refere a cuidar. Mas uma questão global dos homens está abandonando os ofícios, os postos, e isso vai acontecer também no meio da igreja, né? Eu já li um texto sobre isso aí, eu tava pesquisando por que essa mesma pergunta que o Juan fez, por que na igreja tem muita mulher e
poucos homens, né? Essa disparidade é muito grande entre mulher e homem. É de um padre, eu esqueci o nome de um padre. Ele tá falando que a igreja... Rossi. Não, não é esse não. Mas é um padre assim, que bomba na internet, né? Ah, então é o Fábio de Mello. É o padre Paulo Ricardo. Cara, eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo, que a igreja ela vem cultivando as virtudes, né? Com o passar do tempo, a igreja parece que vem cultivando mais virtudes bíblicas, mais femininas, como submissão, respeito, humildade, e as virtudes mais masculinas como coragem, proteção, força, né? Fortaleza, foram mais deixadas de lado. E parece a igreja, o ambiente da igreja ficou mais feminino. Eu acho assim também, que as mulheres que se envolvem ministerialmente, se envolvem com a palavra, ela repele muito o homem também. Então, às vezes, vai deixar de ter um companheiro ministerial para uma mulher, vai deixar de ter um relacionamento para aquela mulher bíblica, porque é um cara omisso, é um cara que se acovardou, é um cara que não cultiva devocional com Deus, intimidade, e aí ele vê essas mulheres tomando esse espaço e servindo com dedicação. Ele fala, poxa, eu não tô naquele nível, eu não sou quem eu devo ser. Ah, essa covarda, né? Entendeu? Debaixo. Eu até separei um texto aqui, e é bom até pra gente tratar dele. Tá lá em Atos, no capítulo 18, fala de um pregador muito eloquente, né, que é o Apolo. Aí no versículo 24 do capítulo 18 de Atos, diz assim: ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Quer dizer, era um cara que era poderoso nas escrituras, cheio do espírito, ele pregava, as pessoas se convertiam, mas ele só sabia até o batismo de João, a pregação de arrependimento, mas ele não conhecia nada da graça, assim, mais profundo. E é essa Priscila que vai trazer luz ao conhecimento bíblico e evangélico para ele, conhecimento cristão mais profundo. Então, desde o começo, as mulheres já tinham essa autonomia para ensinar o evangelho. O cara era poderoso na escritura, mas é uma mulher que vai lá ensinar mais da graça, mais da justificação pela fé. Então já tem essa liberdade. Agora, as mulheres hoje em dia, a gente está vendo até pelo movimento pentecostal, onde o derramado do Espírito é mais, pelo menos entre a gente que tem essa experiência sabe disso, o derramado do Espírito é algo mais poderoso, e o sacerdócio universal, ele é exercido por qualquer um. O homem, que ele não é pastor, mas ele ora e o milagre acontece, um demônio é expulso. Uma mulher, ela não é pastora, ela não é uma missionária renomada no mundo, mas ela ora e Deus responde. Então, eu acho que também até nas assembleias tem essa liberdade para as mulheres tomar os ministérios e começar a servir a Deus com liberdade. Eu só queria aqui deixar um comentário, porque o comentário que eu tinha deixado antes pareceu meio genérico, um pouco generalizando, quando eu disse que a igreja parece que se tornou um ambiente mais feminino. Me refiro a algumas igrejas mais modernas, né? Mais contemporâneas. Não todas, nem as tradicionais. Onde também não tem equilíbrio, né? Tipo assim, só a mulher tá trabalhando. E tipo se assim, pensar também numa igreja completamente masculinizada também, é um problema, na verdade. A gente precisa encontrar o equilíbrio disso daí, né? Porque a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala que não é homem, não há mais homem ou mulher, né? Tipo assim, a questão não é se é masculino ou feminino, a questão é, cara, é cristão. Isso aí tem a ver com Jesus? Tem a ver com Jesus. Então tá top. Não é se é masculino ou feminino. A questão é essa interpretação errada também, às vezes, que a gente tem da submissão da mulher, né? A gente tava falando sobre isso. A mulher vem sido submissa de uma maneira equivocada ao longo submissa da a todo história. não é bíblica aquela submissão que botam, no caso. Submissão inferiorizada. É isso aí. Você é submissa, como se a posição dela fosse, você tá aí, você é minha serva. Fica quietinha aí, não pode fazer nada. Cala a boquinha. E não é isso, né, cara? E aí você vê lá, na igreja primitiva lá, a Priscila, a Prisca, né? A Priscila chega pra Apolo, um dos top da pregação lá, que era, ali parado com Paulo, né? Que até os caras estavam na discussão, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O cara, calma aí, irmão. Um plantou, o outro regou, mas Deus que dá o crescimento. Ela chega pro Apolo e chega, cara, vem cá que eu vou te ensinar um pouco de Bíblia, que eu vou te ensinar um pouco de... E isso é maravilhoso. Na humilda, mas foi. Né? Na humilda. Senta aí que eu vou te dar uma aula. Então, assim, a gente vê lá atrás que
não era igual à cultura que a gente via em 1970, 1980, e que a mulher era dominada, entre aspas, pelo homem, né? A mulher não podia pregar, a mulher não podia fazer tal coisa. A gente tava falando que antigamente a mulher não pregava no culto de domingo, né? Na igreja mais tradicional, assim. Nunca. A mulher ela só pregava num evento feminino. Se fosse tal. E olha só, e é doido porque até nas igrejas mais antigas, se a gente for puxar lá pros anos 90, pros anos 80, se tivesse, sei lá, o congresso, a festividade do círculo de oração, eram homens que traziam a palavra. A mulher, olhe lá, trazia uma devocional. E outra coisa, a mulher não subia no púlpito. Se ela fosse trazer a palavra, ela era de baixo. Só quem subia no púlpito era um homem. Tudo Então, baseado, será, naquele versículo que diz para as mulheres estarem em silêncio? Mulher... Cara, aquela, uma época que mulher só ensinava... É um acumulado de erro sobre erro ao longo da história. Não é baseado nisso, não é... Foi interpretado errado, aí o que interpretou errado foi interpretado mais errado. Aí é uma bola de neve E ao longo não é da aquela história. congregação em si que erra fazendo isso. É tipo assim, a tradição. Tradição. E aí é que é o problema de colocar a tradição acima da Bíblia. Tradição denominacional. É. E um pouquinho social também, né? A questão social, até. As Sim, mulheres começarem a porque ter um aí pouquinho mais de voz. você vem lá em meados ali dos anos 50 com a Revolução feminista. O feminismo, na origem, na raiz ali, no motivo central dele, você vê a mulher brigando pela igualdade de direitos. Então você vê a mulher brigando para ela poder estudar, ela quer fazer faculdade, então ela briga por isso. Ela quer poder votar. Então o feminismo raiz não é esse feminismo de E hoje. nem tinha esse nome também, né? De feminismo. Exatamente. Era Era uma briga pelos direitos, de igual. Uma guerra eu quero, social ali, uma briga isso, social. Eu quero estudar, eu quero poder votar, eu quero poder trabalhar. E isso acontecendo na sociedade como um todo. E aí quando a gente vê o reflexo disso dentro da igreja, a igreja sistema, a igreja, né, instituição, ela tem um retardamento em compreender que a sociedade é mutável, a cultura é mutável, a cultura é um organismo vivo. O conhecimento bíblico é algo estável, firme ali, inabalável, mas A cultura é um organismo vivo, ela evolui, ela muda, ela é diferente de um país para o outro. Eu morei no Rio, morei em Manaus e hoje moro em Minas. A gente está falando de poucos quilômetros de distância e existem pequenos pontos culturais que são diferentes. Porque a cultura ela é móvel de acordo com a comunidade, de acordo com como aquela comunidade se identifica com algo e aquilo vira cultural naquele lugar. E aí quando a gente fala desse movimento, e a gente parte até pro lance de roupa, por exemplo, que a mulher, dos posicionamentos do movimento social feminista lá na sua raiz, a mulher começou a usar calça comprida, lá em 1950. E era um absurdo, eram as revolucionárias. Você viu uma mulher lá em 1940 de calça, era uma mulher revolucionária. Era o crente de tatuagem hoje. E você vê que hoje, 2021, ainda existem algumas igrejas presas a uma mudança cultural que aconteceu há quase 100 anos. Ou seja, é um retardamento de compreensão do que é mutável. E nisso tudo, quem mais sofre é a mulher. Porque, além disso, ainda tem uma compreensão errônea do significado do termo submissão. O Juan pontuou aí antes também a questão da submissão da mulher, né? Onde é submissão ao marido e não a todo homem. Isso também pode ter atrapalhado, né? O desenvolvimento bíblico e teológico das mulheres para ter essa liberdade. Não é uma submissão no conhecimento teológico. Se a gente volta pro conceito geral, a mulher não podia estudar. Isso retarda o conhecimento da mulher que luta em poder fazer uma faculdade, por exemplo. E como dentro da igreja, mais uma vez, igreja e instituição, tem esse retardamento da aceitação da mudança cultural, ou seja, dentro da igreja, ela demora ainda mais para se dedicar ao estudo da palavra, ao estudo da teologia. Se secularmente a mulher demora a poder estudar, dentro da igreja ela demora ainda mais. Se em 1950 surge a televisão, por 30 anos a televisão é pecado dentro da igreja. Porque é até uma parada meio que... Então retarda muito. Tem uma bolha do tempo dentro da igreja. Exatamente.
O que a igreja começa a aceitar hoje, aí eu não tô falando de pecado. Não tem nada a ver com pecado. Pecado é pecado há 1000 anos atrás e é daqui a 1000 anos. Aqui no Brasil, no Japão e na Lua, pecado é pecado. Tô falando do que é cultura. Não, Costume, né? Um costume. É, cultura. Vou lá pra Lua pra adulterar. Será que na Lua adultério é pecado? Tô falando do que é cultural. Ela é mutável, então assim, e tipo, a televisão surge há 70 anos atrás e a gente tem relatos de 20 anos atrás, televisão Proibido. ainda era proibida em algumas igrejas. A mulher culturalmente começa a usar calça há quase 80, 90 anos atrás e hoje ainda tem igreja que não permite o uso de uma calça comprida. Aí é lá em 1950, 1960, a mulher começa a galgar o seu posicionamento, estudo, começa a poder estudar, começa a fazer faculdade, tem as primeiras mulheres estudando, e isso, como dentro da igreja o processo é retardatário, você só tem 50 anos depois as mulheres entrando para faculdades de teologia, por exemplo. Porque o processo cultural dentro da igreja, ele é mais lento. Parece que a igreja Tem alguns pontos, tenta né? Nem empurrar sempre. contra, Às tenta vezes- empurrar... Não, porque é um reflexo. É sempre reflexo. A gente está inserido na sociedade. Então, tudo que a gente faz aqui dentro é reflexo do que a gente é lá fora. É isso Então, isso acaba, não é proposital, não é que é imposto, não é que é pensado, mas é sempre reflexo. E aí, quando a gente olha para trás, quando a gente faz essa análise para trás, a gente vê que, como parte da nossa história é retardatária, referente às mudanças que acontecem na sociedade. Eu falei sobre isso na minha tese da faculdade de teologia, porque eu falo sobre cinema. Na minha tese da faculdade de teologia, eu falo sobre cinema e teologia. E eu falo justamente isso, dessa dificuldade de como o cinema hoje é uma ferramenta. O cinema é uma ferramenta poderosa de transformação da sociedade. As grandes mudanças que acontecem na sociedade, pro bom ou pro mal, pro correto ou pro errado, elas acontecem influenciadas pela comunicação, pelo cinema. O cinema tem uma força avassaladora de transformação cultural. Isso já revela pra gente como o cinema tem uma força poderosa de transformação para aquilo que nos interessa. A gente fala isso direto, Ariane, direto. Que pelo menos eu considero que é a principal. Eu acho que os caras também concordam, Juan Padim. Eu falo sobre isso na minha Socialmente, monografia. é algo absurdo, cinema. É uma das principais ferramentas de transformação social e transformação cultural. E por séculos, não vou dizer por séculos, porque o cinema tem 120 anos. Então, por 120 anos. 120 anos, o cinema até hoje ainda é apedrejado como uma ferramenta do capeta. Cara, a gente vê isso em tudo. E tudo que a gente tá falando, a gente vê isso em tudo. A questão da música, cara, quando quiseram colocar violino na igreja, violino, brother, falaram que era um instrumento demonizado, que não era pra colocar. E aí depois inseriram o violino, agora o violino é clássico, né? Aí, há pouco tempo, quiseram inserir bateria na igreja. Bateria, guitarra. Isso a gente tá falando de 30 anos. Não é nem muito É tempo. muito A próximo. gente tá de nós. falando, as pessoas, eu tô fazendo um estudo sobre a música dentro da igreja, junto com uma amiga minha numa igreja lá em Campo Grande, porque a gente quer produzir um documentário sobre a história da música cristã. E aí ela tem uma pesquisa gigantesca a respeito do tema. E os caras que foram os precursores da guitarra e da bateria na igreja, por exemplo, esses caras ainda estão vivos. Olha como isso é recente. Até 30 anos atrás, bateria na igreja era pecado. Era Eu assisti uma instrumento aula do uma diabo. vez que o professor falou assim, o tema da aula era problemas que a igreja vai enfrentar daqui a 10 anos e não sabe. Sim. Aí ele vai e puxa. Olha só o tema que ele falou. Daqui a 10 anos, muitas igrejas terão um lugar para os cachorros. Eu falei, caraca, mano, que isso? Que Quando viagem tu falou é isso essa? comigo, eu já me espantei, abri meu olhão, mano. Aí a primeira reação nossa é, não, peraí, não é bem assim. Aí o cara falou, pode observar, em todo lugar agora já é permitido, é pet friendly. Você vai no shopping, você pode entrar com o seu cachorro. Daqui a pouco vai começar a bater em cima, por que não? Aí eu falei, caraca, que isso, cara? Com E aquele retardamento exatamente. E o cara próprio da cultural. igreja. É isso que ele Cultural, fala, é. isso Vai que ele demorar um fala. pouco. Ele fala assim, ó, você observar hoje o que está acontecendo.
só vai acontecer na igreja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aí ele foi pegando vários problemas contemporâneos, né? Problemas que acontecem sociais hoje, a igreja, ela dá uma ignorada, tipo, a gente não tem nada a ver com isso. E aí daqui a 10 anos vai ser problema, porque não tratou no começo. Tem homens que é um pouquinho à frente do seu tempo, assim, ministerialmente, aí vai lá, poxa, analisei isso aqui, analisei aquilo outro, vamos tentar corrigir. Esses são os precursores do movimento. E esses são os que mais sofrem, né? Sim. Que vai desmatando, Porque que vai matando. ele que tá com o facão. Não, e tomando moca também, né? Porque quem não entendeu ainda, falando, por que esse cara tá fazendo? Apedrejado, herege, por aí A vai. gente até comentou que alguns pontos rolava das mulheres fazer alguma coisa. João Wesley, ele lutou contra a escravidão junto com Philip Melanchthon. E também ele lutou contra a igreja dele, inclusive, e contra outros pastores de outras igrejas para colocar mulheres para pregar. Pregar na igreja, pregar ao ar livre, porque elas não tinham essa liberdade. Então ele apanhou muito. Como para botar uma mulher para pregar, a mulher tem que aprender em submissão e sem fazer a interpretação correta. Em casa, lugar da Você vê mulher em ali casa. no ministério de Jesus, no ministério de Jesus aqui terreno, ele nunca teve conflito nenhum com essa questão do masculino e do feminino, do homem e da mulher. Jesus sempre tratou todo mundo absolutamente igual. Só que ele nunca desrespeitou a cultura do período em que ele viveu. Ele nunca disse para as mulheres que elas deviam isso ou deviam aquilo. Ele respeitou, ele sempre tratou todo mundo igual, ele sempre ouviu. Inclusive, quando mulheres se aproximavam dele e os discípulos queriam afastar, ele brigava, não, deixa vir, ele aceitava todo mundo, mas ele nunca foi contra, fez nenhum tipo de movimento contra ao que era cultural. Social ali. Social até porque o naquela espiritual época. vai abalar o social também. Jesus entendia que os princípios do evangelho, a longo prazo, ia afetar a sociedade de uma maneira que, independente daquela sociedade ali, uma hora ia romper. Uma hora aquela barreira ia quebrar. Paulo não lutou contra a escravidão, mas ele, assim, não falou abertamente que era pecado porque tinha muitos senhores de escravos, mas a mensagem do evangelho fazia o senhor de escravos ter consciência que era escravo de Cristo. E o escravo, que tinha um senhor lá, um cara, um dono de escravos, ele falava, em Cristo eu sou liberto. E em Coríntios, Paulo traz exatamente essa visão de que Cristo traz liberdade para todo mundo. Então, esse princípio, lá na frente, ia fazer a sociedade ser abalada. Não precisava ser naquele momento. Então, Jesus ele não botava a goela abaixo, Paulo não botava a goela abaixo. Ele sabia que uma hora essa barreira ia quebrar, né? Com as mulheres acontece. Essa questão de Jesus com as mulheres é interessante, que tem um momento que ele puxa o assunto com a mulher, né? A mulher tava lá pegando a água dela e ele puxa o assunto e a mulher critica. Ele mudou a rota dele por causa de uma mulher, porque não era necessário passar, geograficamente não era necessário Isso passar é bem por claro na Samaria. Bíblia. Não Isso é era. bem claro na Bíblia. Então ele vai até lá questão. por causa de uma mulher e ela rebate. Mas peraí, não só porque tem um homem falando comigo, mas é um homem judeu. Falando O que com você essa Maria. tá falando comigo? Tá 2 vezes errado, né? Tá todo errado. E agora vamos pra parte final, assim, né? A gente tá falando de tempos atrás, falando da história, né? Do crescimento da mulher na teologia e tal. E agora, assim, como que a teologia, né? A mulher estudando teologia, qual é a importância disso pra vida das mulheres que decidem estudar, né? Até, assim, motivando, já dizendo que é de extrema importância qualquer pessoa, seja homem ou mulher, estudar teologia, mas principalmente a mulher, porque agora que está vindo, né, que está sendo mais aberto para a mulher poder estudar. E queria que a gente comentasse sobre isso, sobre a importância da mulher na teologia. John Piper ele fala que uma teologia fraca produz mulheres fracas, né? Então, que a gente conversasse sobre isso, né, sobre a importância da mulher na teologia e como que isso afeta o dia a dia. Como que isso te afetou de alguma forma, Ariane? Como que o estudo teológico, né, o estudo formal da teologia e até o estudo informal, que antes de 2011 você já era cristã. Sim. Você era cristã há quanto tempo antes de 2011? Já há bastante tempo. Já. Desde 1813. Meus pais se converteram, eu tinha 5 anos. Então eu vivi 5 anos no mundo. Ah, era tudo preto e branco, então. Eu vivi 5 anos no mundo, do 0 aos 5. Nossa, que vida radical você deve ter tido ali. Mas aí dos seus 5 anos até 2011, você não ficou inerte na teologia. Sempre foi tipo assim,
lógico, com 5 anos bem menos do que com 16, por exemplo. Eu sempre tive um coração muito aberto ao aprendizado, sempre. Eu sempre fui a criança estudiosa, a da primeira fila. Isso vai refletindo em tudo que você faz. Eu lembro quando eu aprendi o significado do dízimo, por exemplo, que é um assunto muito peculiar da igreja. Eu aprendi sobre o dízimo, eu tinha 5 anos. Com 5 anos, o meu pai me ensinou a importância de dar o dízimo. Então, a minha alegria era receber minha mesada. Meu pai me dava a minha mesada, eu ia na barraquinha de doce para trocar o dinheiro, então eu comprava bala para trocar o dinheiro, para botar o dinheiro dentro do envelope, ia para a igreja e era aquele envelope ainda que você tinha que botar valor, assinatura, nome, sobrenome, endereço. Digital. E o pastor ia carimbar e o envelope ia voltar para você. Então eu chegava lá na igreja, na época na igreja presbiteriana, orgulhosíssima, eu me lembro do meu coração explodindo de orgulho, porque eu tava dizimando. Meu pai me pegava no colo, eu botava no gasofilácio que ficava, era tipo um cofre na porta da igreja, e eu colocava lá e eu ficava aguardando ansiosa a hora que o diácono ia vir pra me devolver meu envelope, que eu ia ver lá a assinatura do pastor. Eu tinha 6 anos. E às vezes quando o diácono ia devolver o envelope pro meu pai, e meu pai chegava em casa e me dava, eu brigava. Mas não é você que tá dando, sou eu, ele tem que entregar o envelope pra mim. E aí, meu pai passou a fazer isso. Quando o diácono ia lá até meu pai falou assim, não, entrega pra Ariane, que tá lá no primeiro banco sentadinha. Aí eu falei, nossa, o diácono vinha me entregar o envelope. Eu ficava cheia de orgulho porque era uma coisa que eu tinha aprendido com meu pai. Era essa, Satanás. Então, assim, isso é um exemplo muito antigo que eu tenho do aprendizado da bíblica, do aprendizado teológico aos 6 anos. Então, assim, eu sempre fui aprendendo, sempre fui absorvendo, e tudo aquilo que fazia sentido, eu ia absorvendo e aplicando à minha vida. Até que eu decidi, eu soube de um lugar que tinha curso básico em teologia e fui fazer. Até então, o meu ensino teológico era base de escola bíblica dominical, a vida toda. É importante falar sobre isso, né? Sobre a importância da escola bíblica dominical, ou a escola bíblica no geral, não necessariamente no domingo, né? Mas a escola bíblica que as igrejas normalmente têm. Isso é recente, formação, ela é recente, tem nem 100 anos. Na formação, na cultura, da criação das crianças, dos adolescentes e tipo de tudo. E quando eu fui para o curso teológico, eu fui percebendo que foi uma vida inteira de escola bíblica dominical. O que eu fui aprendendo ali era muito mais a teoria do que eu já tinha na prática. Então eu fui fundamentando a teoria do que já existia na prática. Então aí quando eu entro pro meu ciclo teológico de básico, bacharel, pós-graduação e tudo mais, entra se eu não praticar, se isso não tiver prática na minha vida, é morta, não faz o menor sentido. Então, nunca foi uma questão de conhecimento por puro conhecimento, nunca foi uma questão de conhecimento por título. Isso tudo sem igual a Bíblia mesmo fala, né? Isso tudo que você estudou, tudo que você fez, sem o amor, né? Sem a prática. Exatamente. Como o metal batendo. Como não faz sentido. E você fez cinema também, graduou em cinema também, né? Yes. Então, o estudo da teologia te afetava de alguma forma nessa faculdade? Porque a gente vê, né? A gente vê diversas pessoas falando, diversos pastores escrevendo sobre isso, sobre essa questão do ateísmo, né? E até do gnosticismo, de diversos tipos de seitas que acontecem dentro da faculdade. E eu creio que dentro do cinema não é diferente. Deve ter gente de tudo quanto é doideira de vida lá. Isso é batalha espiritual. Isso é louco, né? Isso é doido, isso é batalha espiritual, porque aí sim é aquilo que a gente volta lá no começo da questão da letra matar. Você precisa ter não só conhecimento, o conhecimento teórico, se a pessoa ela só tem a base do conhecimento teórico, ela vai escorregar, ela vai embora e ela vai vazar, porque conhecimento teórico não fortalece, não é base, não é estrutura, é relacionamento que é a sua estrutura. Então, não foi o meu conhecimento teológico, mas foi a minha estrutura de relacionamento, de pegar o meu conhecimento teórico e aplicar a minha prática, que fez com que jamais eu me afastasse
mesmo progredindo no conhecimento intelectual. Tinha um equilíbrio entre o relacionamento com Deus e seu conhecimento bíblico também. Exatamente. Quando eu fiz a minha primeira faculdade de artes cênicas, durante todo o curso, foram 3 anos de faculdade, eu fiz um propósito com Deus, porque todo mundo falava isso. Todo mundo falava que esse ambiente cultural, esse ambiente artístico, é um ambiente que tende a afastar você de Deus, que tende a afastar as pessoas de Deus. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. E a gente vê que isso acontece. Isso não é boato, isso acontece mesmo. E eu falava assim, não, vamos lá. O que é que eu preciso fazer para ter essa formação acadêmica e ainda assim permanecer fiel? Não vou me afastar por causa disso. Aquilo que eu falei, era meio que me desafiava. E isso é muito pessoal, vai muito de cada um. Isso era meu desafio pessoal. Eu vou me desafiar a ter conhecimento intelectual, teórico, artístico, sem me afastar do fundamento da fé, daquilo que eu acredito. Então foram 3 anos onde eu fiz um propósito com Deus, eu fazia por mim um jejum por semana, e eu nunca falhei por 3 anos em um jejum por semana, para que a minha fé se mantesse na mesma força, mesmo eu trabalhando no meio artístico, não só estudando, mas trabalhando secularmente no meio artístico, sem deixar a minha fé esmorecer, abalar, afastar. E a minha oração diária era: Senhor, se em qualquer momento alguma coisa que eu faça esteja me afastando de Ti, me tira. Isso sempre foi uma preocupação minha. Então, por causa disso, por ter esse embasamento, esse fundamento firmado, fincado, e não viver só de experiência dos outros, mas começar a cultivar as minhas próprias, ter esse alimento mais do que, como Paulo fala, o leite, mas já tá ali vivendo ali um mocotó espiritual, mesmo que eu não goste disso, isso foi me fortalecendo. Então, ou seja, quanto mais eu estudava e adquiria conhecimento intelectual e vivia no meio artístico, por causa do meu temor ao Senhor, mais eu me aproximava de Deus. Então isso nunca me afastou. Isso entra no assunto que a gente falou da live, né? Na última live que a gente fez. Na última e na primeira, né? Que a gente só fez uma. Dessa live que a gente fez, de por que a nossa fé às vezes é rasa, é porque a gente esquece dos fundamentos da fé cristã. A gente esquece da oração, às vezes a gente esquece da comunhão, de quem é Cristo. De quem Cristo é, de que eu sou, eu fui criado para quê? E a gente esquece da comunhão, da leitura da palavra, aí ele falou do jejum, a gente esquece da ceia, a gente esquece das coisas que são fundamentais e às vezes a gente se apega e a gente corre esse risco, todo mundo corre esse risco de se apegar apenas no conhecimento Você se apega literário. ao conhecimento literário, ao conhecimento teórico e se afasta da oração, se afasta da devocional, se afasta do relacionamento com Deus. E o correto seria essas coisas te conduzirem a cada vez mais orar, cada vez mais buscar. E ao longo do meu estudo, até mesmo quando eu comecei a fazer ciências da religião, que é um ponto à parte, porque ciências da religião não tem nada a ver com cristianismo. Muito pelo contrário, quando você começa a estudar ciências da religião, você precisa sair da caixa do cristianismo para entender o cristianismo de fora. E aí depois, quando você sai da sala de aula, você volta para a caixa daquilo que você acredita. Então, assim, é por isso que a gente tem esse receio de estudar demais e conhecimento demais. Por quê? Porque a história e a teologia, e não a doutrina bíblica, mas a teologia que a gente estuda de pessoas, de teologia de fulano, teologia de ciclano, teologia disso, teologia daquilo, são teologias, são interpretações humanas. E todo ser humano é falho. Então essas pessoas falham e essas pessoas podem ter pensamentos equivocados. E se aí essa pessoa tem pensamento equivocado, mas eu coloco toda a minha fé nisso, eu passo a desacreditar daquilo que é fundamento, que é a fé. Então você precisa ter esse olhar de fora para eu entender que essas pessoas que cometeram esses erros colossais ao longo da história de igreja eram seres humanos, como eu sou, e se eu estivesse no lugar dele, poderia muitas vezes ter cometido um erro até pior. E a gente é passível desse mesmo problema, né? De cometer erro teológico hoje, que alguém vai pegar e vai ouvir lá na frente e falar assim: caraca, eu não acredito que eles acreditavam nisso daí, né? Não é possível que eles demonizavam isso, que eles
mal Sim. criticavam Até isso. porque também a teologia que nós consumimos hoje é mastigada, né? Uma teologia que fizeram pra gente. A gente absorve teologia de outros, que absorveram de outros e de outros e de outros. O cara tá falando, quando é uma teologia errada, uma interpretação errada, fazem interpretação errada em cima de uma interpretação errada, erro em cima de erro. É por isso boa que a gente teologia precisa também. ser A boa sempre teologia também vai bereano, né? evoluindo, né? A boa A teologia gente vai sempre evoluindo. precisa ser bereano. A gente ouve uma teologia de alguém e, opa, peraí, a gente vai lá na Bíblia. Vamos ver se essa teologia aqui tá batendo com isso E daqui. tem duas coisas que andam juntas, que é o conhecimento bíblico teológico junto com as missões. Porque toda vez que a igreja se predispunha a fazer missão, ela tinha que saber o que ia pregar para as pessoas, no contexto que ia interferir, nos problemas sociais, daquela cultura, daquela geração. Então, poxa, o que a gente acredita? Aí juntava os cristãos de maneira orgânica e fechava a confissão de fé. A gente acredita nisso, nisso e nisso. E a partir daí, de uma organização bíblica, eles partiam para missões. Poxa, a gente errou. Aí voltava para o conhecimento bíblico, via no que errou e voltava a fazer missões de maneira poderosa em Deus. Então, o conhecimento bíblico e missões andam junto o tempo todo. Então, o missionário e o teólogo são a mesma pessoa. Todo cristão é teólogo, todo cristão é missionário. A questão é que tem que ser orgânico, igual você está falando. A pessoa tem que ter experiência com Deus, tem que viver com Deus, ter o tato espiritual que só tem quem tem o Espírito. Não aquela pessoa que estuda Deus de maneira aleatória e por ego, mas o cristão orgânico, está servindo aqui na igreja, está limpando... É relacional, aqui, né? Relacional com os próprios cristãos. Poxa, eu tenho dúvida a respeito de Deus nesse quesito aqui. Poxa, mano, biblicamente, tem uma passagem assim, assim, assado, resolve? Resolve. Oi, tem uma... A experiência que eu tive com Deus assim, assim, assado, se encaixa nessa passagem bíblica. Resolve? Responde tua pergunta? Responde. E aí, de maneira orgânica, no discipulado, no batismo, a teologia ia nascendo. Não, tipo assim, um cara sentou na escrivaninha e começou a escrever teologia do nada. Tem uma passagem, pô, de um crente teórico, né? O cara chegou e falou assim, eu te expulso no nome, falando pro demônio, né? Eu te expulso no nome de Paulo. Aí o demônio, pô, beleza. Paulo eu conheço. Paulo eu tô sabendo quem é. O cara estava no texto. Jesus eu também tô sabendo, mas mano, quem é você? Nunca foi falado. Já tu ora, por que tu ora? Tu ora pra quem? Esse é o Ele que seria o tentou crente fazer teórico. a obra baseado numa teoria. Baseado na teoria. Tipo assim, eu sei que Paulo consegue expulsar demônio, então eu vou expulsar aqui, ó. Pô, eu te expulso no nome do Deus que Paulo serve lá, ó. Deus dele. Do Deus dele lá, ó. Eu te expulso no Deus dele lá, ó. O cara, pô, brother, não é assim que funciona as coisas, não. E na passagem esse cara Diabo apanhou. explicando. Aí você ia falar o diabo dando aula de teologia. Não, Paulo eu sei quem é, Jesus, eu também sei, mas não é assim que funcionam as coisas, cara. Vem cá, deixa eu te explicar aqui. Você precisa orar. Demônio. Mas é interessante, né? Você falou a questão de como a sua teologia, né? Como o seu estudo e a sua prática afetou na sua vida acadêmica no geral, né? A gente tinha conversado antes aqui sobre a sua vida pessoal, né? Casamento, como isso te afeta, como você age, como você reage a certas coisas baseado na sua experiência e tudo moldado através dos princípios que a Bíblia foi colocando e do seu próprio caráter, mas do seu caráter moldado, não do seu caráter Sim. puro, assim. Ah, não, eu sou assim, irmão. Não vem com esse negócio de Bíblia, não, que eu sou... Isso é caráter, não. Mas um caráter transformado, né? Um caráter moldado em Cristo. E, pô, você recomendaria para as mulheres estudar teologia, no geral, assim? Mulheres, estudem teologia. Sem dúvida. Gente, sem dúvida alguma. De quais formas, assim? De todas as que tiverem acessíveis. Às vezes a A pessoa não qual tem é dinheiro, né? acessível que tem pra você? Vai nela. Na igreja ou numa faculdade A séria. que for acessível. Inclusive tem conteúdo gratuito no YouTube, o canal Ariano Soares. Tá lá. Tá lá. Acho Tem que 70% teologia, tá pelo menos. cristologia, pneumatologia, escatologia, tudo que é gia bíblica tá lá. Tá lá. Essa questão da mulher se especializar em teologia, da mulher se aprofundar na teologia, reflete também na questão da submissão do casamento, né? Tem um certo pastor famoso que ele disse que as filhas deles não podem fazer faculdade, né? Fazer um curso superior, né? Nem especificamente teologia, mas qualquer curso superior. Porque se as filhas desse pastor fazerem um curso superior, uma faculdade, elas vão ter dificuldade em encontrar um cara para elas serem submissas, né? Encontrar um cara para liderar elas.
Como se a vida acadêmica fosse o parâmetro Por de exemplo, liderança. se as filhas dele tivessem faculdade de nível superior, só um cara mais superior. Se o relacionamento fosse baseado em hierarquia acadêmica. Isso. Aí tem aquela questão também de o homem, ele ama a esposa de uma forma sacrificial, né? Como Cristo amou a igreja. E muitos dizem aí, tem um entendimento que o homem é o sacerdote do lar. É um entendimento, não é uma linguagem bíblica. Único, né? Tipo assim. É um entendimento, não é que está especificamente isso na Bíblia, né? Como trindade, não existe a palavra trindade. E esse entendimento de que o homem é o sacerdote do lar, entendem também que o homem é que tem que ensinar a fé para a esposa. O homem doutrina a esposa, o homem faz devocional, ensina. Né? O ensino, a história do ensino da família está com o homem ensina a mulher. E o Sérgio, né, o seu esposo, quando vocês se conheceram, ele era um novo convertido. Sim. E você já era graduado? Em 37 Já faculdades. era graduada. Já era graduado, já tinha um mestrado. Não graduada, era né? bacharel. Bacharel em teologia. Como se dá essa questão? Você tem um conhecimento mais aprofundado em teologia, ele, não é mais atualmente, mas na época era um novo convertido, mas hoje em dia você ainda é superior a ele. Como se dá essa questão Como se dá essa questão do homem ensinar a mulher ou não se dá? Não se dá. Não se dá. Cara, eu acho que isso vai de casamento pra casamento. Assim, aonde está na Bíblia que o homem é o responsável pelo conhecimento intelectual da mulher? Não tá. Então, não é base. Então, só por aí já mata isso daí. Eu achava isso até um tempo atrás, né? Que o homem é que tem que ensinar a esposa, só que não tem. Isso aí muitos pregadores falam isso. É cultural. É cultural. Não tem nenhuma Comportamento social. passagem específica da Bíblia. Não tem. Até mesmo o homem é o sacerdote do lar. Até, não estou dizendo que eu discordo, mas é igual Trindade, não está na Isso Bíblia. é um uma entendimento. mera questão de capacidade intelectual, capacidade que a pessoa tem de talento, de dom, de chamada. Porque, Do por próprio exemplo... relacionamento também, Exatamente. do Se casamento. você volta, a gente está falando muito aqui da igreja primitiva, mas se você volta lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, sei lá, mais de 1000 antes de Cristo, Israel já foi governado por mulher e ninguém foi contra. Ninguém ponderou nada. Ninguém ponderou nada. Israel foi governado por uma mulher e estava tudo ok. Inclusive, quando uma mulher que governava Israel deu uma responsabilidade pro general, deu uma responsabilidade pro comandante lá, ele falou assim, eu só vou se você for. E aí Débora fala, tá bom, eu vou, mas olha só, a glória não vai ser sua, a glória vai ser minha. Então assim, há mais de 1000 anos atrás, antes de Cristo, Israel foi governado por uma mulher. Então, é uma questão de capacidade. Só que, aí, aquilo que a gente já falou aqui, ao longo da história, o homem, no geral, ele se apossou desse posicionamento de superior, nessa compreensão equivocada do que é a submissão, e se posicionou superior. E aí, a mulher... Talvez esse entendimento, eu estava lendo o Efésios 5 antes de começar a gravar, né, sobre finalzinho do Efésios 5, né, responsabilidade conjugal do homem e da mulher. E a responsabilidade do homem fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, santificando e purificando, né, tornando livre de mancha, livre de qualquer impureza. Aí eu não sei se o pessoal... não subjugando. Não sei se o pessoal força esse texto, né, santificar a esposa no sentido de você ensinar... Essa comparação que a Bíblia faz de o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é. Se você parar pra pensar, a cobrança vem em cima de quem primeiro? Do marido. Ou seja, a mulher, ela é submissa a esse marido a partir do momento que ela é amada com esse amor de Cristo. Porque a cobrança tá em cima do homem primeiro. A Bíblia cobra dele o amor. Só que aí mais uma vez a gente volta pra carcaça da história da interpretação equivocada. A cobrança em cima do homem sempre foi muito maior do que em cima da mulher. Desde Adão e Eva. Sim. Tanto que quando acontece o primeiro pecado, Deus vai cobrar Adão, né? Deixou Adão. O que tu arrumou aí? Aí Adão já se exime, aí já começa, né? Tem aquele livro... Aí é onde você... Silêncio de Adão. Aonde você perguntou onde é que
pra onde é que estão indo os homens no voluntariado da igreja? Adão Síndrome de Adão. Síndrome de Adão. Você fala, não, pô, não sou eu não, aqui, o problema aqui na verdade é ela. Pô, calma aí, que tal a gente tira ela, vamos tentar resolver isso? Vamos tentar resolver nós dois aqui, Deus. Tira ela, porque a mulher que você me deu é um problema, né? Bota o problema pra Deus e pra mulher, e ele se exime da culpa, né? E aí é um outro problema, né? A omissão do homem. Também a gente vê a sabedoria de Deus na maneira com que ele constitui a família, né? Até na estrutura biológica e nas funções de cada um. Porque pela estrutura do homem forte, desde Adão pra cá, há pouco tempo agora as mulheres começaram a sair dos lares, mas pela estrutura física, os homens sempre indo pra rua e as mulheres com as crianças. Deus estabeleceu um princípio aí também. Assim, não é errado de maneira alguma a mulher empreender, galgar. Até porque a mulher de Provérbios 31 é a mulher que ela é exatamente isso. Ela é uma empreendedora, ela é uma empresária. Ela é uma empresária, ela é top. Ela é dona da casa. Ela é dona da casa, mas também ela administra, mãe, ela faz gestão. Ela, na verdade, ela não negligencia, né? A sua casa em detrimento do trabalho. Isso é um ela problema. faz as duas coisas. Perfeito. E aí, muito bem. olha a liberdade que Deus Quando dá eu pra falo mulher. dela no meu canal, o título é Mulher Virtuosa, Missão Impossível. Já clica lá, já vai lá buscar. Uma super saiyajin dentro de casa lá. Mas essa questão é interessante porque a gente vê a sabedoria de Deus. Os filhos é o maior mundo possível para qualquer pessoa. Se eu tenho 3 filhos, o maior mundo são os meus filhos. E a mulher tá educando os filhos. Tipo assim, a mulher tem a liberdade de ensinar o que ela quiser para os filhos. Então, se é uma mulher bíblica, ela vai educar esse mundo que são os filhos que estão dentro de casa. Logo, a liberdade de ensinar biblicamente, de ter liberdade, a autoridade bíblica, pode ser feita dentro de casa, pode ser feita na igreja também, pode ser feita em missões, de diversas formas. E a gente vê a sabedoria de Deus nisso também. Na verdade, a gente vê que de um lado tem a força, né, que é exigida do homem até para poder proteger a mulher, e do outro lado tem a doçura, né? Homens e mulheres cumprem. Deus criou homens e mulheres para cumprir funções diferentes. O homem tem uma função, a mulher tem outra função. Só que, e aí mais uma vez no que a gente já falou aqui, esse podcast inteiro, a compreensão errada do que são essas funções. Então, nós como seres humanos falhos, entendemos erradamente, nós posicionamos a função do homem como superior à função da mulher. Por uma visão bíblica errada, uma interpretação errada. Nunca foi. São funções diferentes, mas elas andam lado a lado, juntas. Homem não é superior, mulher não é inferior, mulher não é... São funções diferentes que se equiparam e andam juntas para que possa haver uma harmonia em todos os acontecimentos da vida familiar. Como o sol e a lua, né? É uma harmonia, exatamente. Só que pelo homem ter uma força visivelmente física mais forte, ele acaba se colocando como mais importante, como superior, e a mulher foi se colocando e foi aceitando erroneamente essa submissão. Numa relação disfuncional, né? Foi. Numa relação disfuncional e antibíblica. O que Deus faz é perfeito. Deus criou tudo de forma perfeita, e essa perfeição é isso. Homens e mulheres têm funções diferentes e nenhuma é mais importante. A função do homem não é mais importante que a da mulher. A função da mulher não é mais importante do que que a do homem. Elas se complementam para andar juntas. E um lado que defende que uma posição mais importante seria o machismo, e do outro lado seria a posição que defende que a mulher é mais importante, seria o feminismo. E ambas estão erradas. Tanto o machismo, eu digo machismo moderno e o feminismo moderno, né? Ambos caem no mesmo erro, que seria o desequilíbrio, né? É entender que um é mais importante que o outro, e em nenhum momento na Bíblia você vê isso. São funções diferentes, igual o C.S. Lewis fala, que é a glória do homem e a glória da mulher comparada com a glória do sol e a glória da lua. Um é para ser contemplado num momento, outro para ser contemplado em outro, e às vezes é para ser contemplado junto também, o eclipse também, né? É bonito também de se ver. Tipo assim, e ainda assim a gente pode talvez imaginar que não, mas aí o sol é mais importante do que a lua. E não é, porque é a lua que controla o sistema do planeta Terra. Se não houver lua, a água, o mar e o oceano invadem a Terra. Porque é a lua que controla as marés.
as estrelas, tudo é controlado de forma noturna. Então não existe uma função mais importante do que a outra. Na verdade, cada coisa faz parte, né? O nosso corpo é assim, né? Cada membro tá no lugar perfeito. Deus projetou momento, tudo isso certinho, né? tudo com perfeição. Então, quando a gente deturpa algo, por exemplo, quando nasce um braço no lugar errado, isso é uma anomalia. Então, quando a mulher também assume um lugar errado no casamento, ou quando o homem assume um lugar errado no casamento, ou na sociedade no geral, é uma anomalia e isso vai causar diversos problemas, igual veio causando ao longo do tempo, né? Mas graças a Deus que isso tem sido combatido hoje, que isso tem sido consertado, né? E é graças a Deus e graças ao estudo teológico aí também, né? Estudo bíblico com mais ferramentas, com mais recursos, com mais até sabedoria e pureza e sinceridade na hora de aplicar, né? De entender um homem estudando, reconhecendo que não, realmente erramos nisso daqui, né? Ou a mulher, não, realmente nós pecamos aqui também se omitindo de alguma forma. Porque tem gente que tenta se aproveitar, né? Tipo assim, Claro. um homem, ele quer se manter às vezes numa posição onde ele faz tudo o que ele quiser e é bíblico ainda. Ele pode manipular. Sim. E a mulher também da mesma forma. Ela pode manipular alguma coisa pra, tipo, querer ter liberdade que não tem, não é bíblica. Então, se você tiver o conhecimento certo, vai dar bom. Só pra você ver como que isso influencia, como a cultura influencia a igreja no geral, esses dias eu pregando, eu falei que homens e mulheres são pecadores iguais. As meninas quase me bateram, falaram que os homens são muito mais pecadores que as mulheres. Eu falei, por que tá escrito isso, gente? Vocês são malucos? Só me mostra que eu acredito. Aí eu comecei a falar, não, porque as mulheres fazem isso, isso e isso. Eu comecei a expor alguns pecados, né, que as mulheres têm o poder de cometer. E que os homens não têm tanta força pra poder cometer tal pecado. Depois eu expus o pecado dos homens. Eu falei, você tá vendo como é que vocês pegam igualzinho? E às vezes a gente tem esse pensamento de que a mulher é superior a algo. Aí a gente falou, não, a mulher não é superior. E não, o homem também não é superior. Tá os dois ali na mesma patamar de pecador. Mesmo porque Deus não tá olhando lá de cima pra gente falando é homem e é mulher. Ele tá olhando, são seres humanos. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher. Só na mesma ignorância a respeito de quem eu sou e do que eu quero. E do que eu faço também. Enfim. Mas amém, eu acho que deu, né? 1h e pouco. Curtinho. Glória. Pode que a gente tá curtinho, galera. Fazer uma série aí. Mas amém, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Vai lá no YouTube, lá, segue a Ariane lá, ativa o sininho. Vai lá no Instagram dela também, segue ela lá. Valeu, não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais, @trincheira.podcast no Instagram. De se inscrever nesse canal e de compartilhar esse vídeo, cara. Compartilhar esse podcast, compartilhar os nossos conteúdos aí com as pessoas, que vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente na propagação do evangelho, né? Na propagação do conteúdo teológico que a gente tenta fazer de maneira saudável. E eu não sei se a gente vai, eu espero que sim. Daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. A gente vai saber, quando eu tiver velhinho, falar assim, caraca, olha o que eu falava lá no podcast. Ou então daqui a 200 anos, os estudiosos vão estar falando, aquele podcast Trincheira, eles vão estar falando, sei lá, como vai ser o formato daqui a 200 anos. Eles vão estar lá na biblioteca, buscando arquivos digital, né? podcast, que nem vai existir mais. Mas amém, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Valeu, fica na paz aí e até semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.